Salve, salve, lindeusas! Esse friozinho gostoso, hein? Chegando o nosso solstício de inverno, né? O nascimento do Deus Sol. Mas antes da gente ir apressando, né? E já ir falando do que é o próximo sábado, o que é o Iule, né? O nosso solstício de inverno. Eu e a Maia, a gente queria contar para vocês um pouquinho sobre o que é, né, Maia? Sobre o que é um sabá, né? O sabá dentro da roda das bruxas, né, do nosso calendário mágico, que é um calendário lunar, que trabalha com 13 lunações dentro de um ano. Dentro dessas 13 lunações, dentro desse ciclo, então, nós temos 8 sabás principais. Eles são divididos em 4 sabás maiores e 4 sabás menores, sendo os 4 sabás menores os sabás das estações, né, que são 2 solstícios e 2 equinócios. Então a gente tem aí o solstício de inverno, o solstício de verão, o equinócio da primavera, o equinócio de outono, como sabás menores. E entre eles nós temos o que a gente chama de interestações, e dentro deles então existem outros 4 sabás, que são os nossos 4 sabás maiores, né? Que então nós temos o Imbol, que é o Brigitte, né, em agosto, aqui para quem segue a Roda Sul, depois eu explico isso melhor. Nós temos Beltane em outubro, né? E para quem segue a Roda Sul, porque quem segue a Roda Norte então é o Halloween, né? O Samhain, que a gente comemorou na nossa primeira Ciranda das Deusas. Nós temos também o Lamas, né, que é o Nossa Ação de Graças, Candlemas, Lamas, Beltane e Brigitte. Foram os 4, não esqueci nenhum. Então, só pra gente ter essa parte bem introdução, assim, vocês viram que hoje é domingão, né? Resolvi fazer um bate-papo bem informal pra gente falar de sabá. A palavra sabá, ela vem do hebraico shabá, que é um verbo, né? O verbo shabá, que é o verbo parar. Então tem toda, depois foi criando toda uma cosmologia, né? Toda uma teologia em cima disso, buscando então toda essa carga do cristianismo. Então vem aquela ideia do sétimo dia, do parar, do sábado, enfim. Mas a grande verdade é que para nós o sabá ele faz parte da roda do ano, eles são comemorações, a gente usa mesmo, se apropria dessa ideia do parar, porque é o parar para celebrar. Porque dentro da magia, uma das coisas mais importantes que existem são os ritos de passagem. E ritos de passagem, eles são celebrações. Então, na magia, né, na espiritualidade da deusa, a gente vai trabalhar. A gente vai celebrar a primeira menstruação, a gente vai celebrar o nascimento, a gente vai celebrar a última menstruação, a gente vai celebrar cada menstruação, a gente vai celebrar cada estação, a gente vai celebrar um momento importante, né? Então, qualquer coisa importante, conseguir minha promoção que eu queria, eu vou parar e vou celebrar, porque na magia isso é um rito de passagem e isso é importante. Cada pequena conquista ela precisa ser celebrada, cada marco importante precisa ser celebrado. Eu tive um ano filho da mãe, deu tudo errado, mas acabou. Vamos parar e vamos celebrar, é um rito de passagem. E no sabá a gente também faz isso, só que a gente faz isso, em vez de olhar só para dentro, a gente olha para fora, a gente olha para a natureza, porque a bruxaria ela é uma religião que, sim, se tu quer aprender bruxaria, para e observa a natureza, tudo tá nela, né? Ela é, digamos assim, uma grande bíblia, né, do que é ser uma bruxa. Então a gente vai perceber que a natureza ela vai mudando, ela vai se transformando e a gente tem que ir acompanhando e lidando conforme ela. Né? Então existem épocas que a gente precisa plantar os nossos sonhos, plantar os nossos objetivos. Tem épocas que a gente tem que parar, como agora, a gente está entrando, né, no que é chamada a fase escura do ano, que são esse período de inverno, que pra gente ver como a gente é tão natureza que a gente se comporta de certa forma parecidos com eles, né? Porque no inverno a gente fica mais introspectivo, dá mais aquela vontade de ficar em casa, de fazer as nossas coisas, né? Do aconchego, que também foi um dos motivos da nossa Ciranda das Deusas estar começando agora, né? A volta para casa, que é a nossa primeira alunação, também tem muito a ver com isso. Então o sabá ele vem disso. E depois conforme a gente foi aprendendo, foi conhecendo, foi estudando, além de celebrar as estações, a gente começou também a celebrar e a entender
a cosmologia da deusa e do deus, que a gente já falou um pouquinho em aulas anteriores, né? Então eu vou começar agora pelo Yuli, né, que é o nosso primeiro sabá. Eu vou dar um en passant, assim, muito rápido para vocês terem uma ideia do que é. E depois a gente vai falar de um por um, mais especificamente conforme eles forem chegando, tá? Então provavelmente semana que vem a gente já faz um vídeo mais aprofundado só de Yuli. Yuli é o nascimento do Deus Sol, né? A gente tem que lembrar que é uma religião muito primitiva, né? Que ela vem com uma origem aí europeia, em que os invernos eram rigorosíssimos, nós não tínhamos toda essa infraestrutura que a gente tem hoje, e isso representava em muita morte, isso representava em escassez de alimentos, isso representava uma quase não vida, né? Sendo que muitos animais também estariam hibernando, as plantas não estariam dando frutos. E a certeza de que o sol estava nascendo, porque o Yuli, o solstício de inverno, é quando o sol ele chega no ponto mais afastado da Terra. Então sabe-se que depois disso ele vai começar a gradativamente a se aproximar, até que ele chega no ponto mais próximo da Terra, que é o solstício de verão, né, que é o dia mais longo do ano. Por consequência, o nosso Yuli é a noite mais longa do ano. Então, dentro dessa cosmologia, a gente entende que a deusa, ela dá a luz ao Deus Sol. É quando nasce a criança da promessa. O que é a criança da promessa? É o sol da promessa. É a promessa de que a luz vai voltar, de que o calor vai voltar, de que a vida volta para a Terra. Então a gente vai começar a ver muitas, porque a gente não pode esquecer que no hemisfério norte isso acontece em 21 de dezembro. Então a gente vai ver muitas e muitas associações com o Natal cristão, né? Porque a vida é assim, a gente vai se apropriando e vai criando a nossa... alguns mitos eles não conseguem ser apagados, então eles são transformados. E vocês vão ver muito disso da magia, né? Dentro do cristianismo e de outras religiões que também vão se conversar. Depois do Yuli, a gente tem então o Brigitte, que é o meio do inverno, que é, alguns chamam como a purificação, né? Que é a purificação do pós-parto, mas a gente também trabalha com uma massa de velas, como festival dedicado à deusa Brigitte, e a gente então vê a deusa como se recuperando do seu parto, como a luz começando a crescer, a ficar mais forte, a ficar mais intensa. É um período de recolhimento, um período de purificação, um período de fazer muita magia de limpeza. Depois a gente vem, então, para o equinócio da primavera. O Deus Sol já não é mais uma criança, ele já é um adolescente. A deusa também, agora ela está na sua fase adolescente, ela está na sua fase de virgem, né? Como a gente chama, no começo de tudo. E aí é aquela fase do apaixonar-se. Então a gente vê como a deusa e o Deus se apaixonando, né? A gente tem que pensar que tudo é uma coisa só. Então parece meio incestuoso, meio estranho assim para quem tá conhecendo pela primeira vez. Mas a gente tem que pensar que tudo veio da deusa, tudo volta para a deusa, tudo era a deusa e o Deus. E deles é que nasce tudo. Então a deusa e o Deus se apaixonam, primavera. Quando a gente está apaixonado é isso mesmo, né? Tudo é colorido, tudo é flor, tudo é cheiroso, tudo é passarinho e borboleta cantando para tudo, passarinho cantando para tudo que é lado, borboleta voando para tudo que é lado. É assim que a gente se sente. E é assim que a Terra se sente, porque a deusa e o Deus estão apaixonados. Aí vem então Beltane, que é o casamento da deusa e do Deus. Beltane é um sabá que ele acaba sendo mais conhecido porque quase todo mundo, né, já viu aí as Brumas de Avalon, lembra de Arthur e Morgana, do festival. E é realmente, né, o festival que a gente celebra a sexualidade, que a gente celebra a fertilidade. Então é nesse sabá que a gente vai trabalhar os nossos desejos para que fertilizem, para que cresçam, para que aconteçam. Né? Então a gente representa aí a deusa ficando grávida do Deus para nascer lá no Yuli de novo. Depois disso, de Beltane, a gente vai ter então o sabá do solstício de verão, que é o sabá em honra ao Deus Sol. Quando o Sol está no ápice do seu poder, a deusa se retira e deixa que ele brilhe, deixa que ele sustente a terra com a sua força, com o seu calor, com o seu vigor, que é o que a gente vê no verão. Depois disso a gente vai então para Lamas,
que é a ação de graça, é a primeira colheita do ano. Então a gente celebra os primeiros grãos, as primeiras colheitas, a gente agradece as nossas colheitas, a gente agradece todas as coisas que a gente recebe. A gente também trabalha a proteção e a gente celebra a fartura da vida, a fartura da terra. Então é um sabá muito voltado a grãos, a alimentos, tá? Depois de lamas, então a gente tem o equinócio de outono, que é de novo o equilíbrio, né? Então a gente vê o Deus começando a definhar, a gente vê a deusa também no seu aspecto mais de anciã, mais de, né, de ceifadeira. E aí a gente vê a segunda colheita, quando os grãos, as maçãs estão sendo colhidas. E aí a gente passa pro Soen, que é a morte do Deus, que é quando o Deus dos grãos, né? Então aquele Deus do Sol encarna a ideia do Deus dos grãos e ele se sacrifica pela última vez para que seu povo tenha alimento durante a fase negra do ano, né? Durante a fase escura, a fase do recolhimento, que é o inverno. E aí aquele sabá que a gente comemorou quando Deus morre e volta para o ventre da grande mãe para renascer em Yuli. Esse é o ciclo dos sabás, tá? De uma forma bem resumida. Na apostila depois eu vou mandar para vocês também a história, a parte mais teórica, mais que vem histórica, né, do cristianismo, do Maleus Maleficaram falando dos sabás, e toda aquela parte que é um pouquinho mais doidinha e um pouquinho mais chatinha também, né? Assim, porque é muito mais decoreba. Mas eu vou mandar para vocês porque é importante a gente conhecer, a gente saber o que a gente tá, onde é que a gente está pisando, né? Qualquer dúvida, gurias, vocês sabem que vocês podem me chamar, fiquem à vontade. Esse aqui é só um baita resuminho e depois a gente vai aprofundando no decorrer da nossa ciranda, tá bom? Vamos cirandar e viver em harmonia e em conexão com os deuses. Abençoadas sejam.